A paz renovadora, irmãos, sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Já com mais de 40 anos de acampamento, eu sei que acampamento à noite não é fácil para jovem. É cansativo. A gente levanta mais cedo do que o habitual, a gente tem atividade o dia inteiro e chega à noite e a gente fica cansado. É normal isso, nada de menos espiritual. E eu não queria que nós nessa noite tivéssemos um prejuízo por conta do cansaço. Então eu quero combinar com vocês o seguinte: vocês fazem um esforço da parte de vocês e eu também vou tentar. Obrigado, Jéssica. Eu também vou tentar ser o mais sucinto possível. E quando a gente sentir que está na hora da gente dar uma trégua, a gente faz. Mas vamos nos esforçar para nessa noite a gente ter um tempo de aprendizado diante do Senhor. Eu sinto que pode ser uma noite especial para as nossas vidas. Pode ser um tempo especial para cada um de nós. Por isso a gente precisa se esforçar. Certamente o seu cansaço, certamente uma ação de um espírito contrário ao Espírito de Deus esteja fazendo alguma coisa para tirar a nossa atenção, mas vamos fazer um esforço. Eu gostei demais do rapazinho que estava cantando aqui, o irmão que estava cantando aqui. O nome dele, o que estava aqui atrás. Como? João Pedro, melhorou. Oi? É seu irmão? É mais bonita, Rapaz, a voz dele é uma voz legal, assim, abençoada. A gente olha para ele assim, não pensa que vai sair aquele negócio todo. Sai um negócio assim. O que é isso? Deus seja louvado com a voz do menino. Mas vamos para Ezequiel, capítulo de número 43, versículos 2, 4 e 5. Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque eu vou ler. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Nós vimos ontem à noite a glória do Senhor saindo do povo de Israel. Hoje de manhã nós vimos algumas características da glória do Senhor. E agora à noite nós vamos ver a glória do Senhor que saiu do templo, que saiu do povo, que saiu do meio do povo, agora fazendo um trajeto no sentido contrário, voltando para o templo, voltando para o povo, voltando para se misturar com o povo. O texto que nós estamos trabalhando de 1 Samuel 4 nos aponta para que a gente atente para a glória do Senhor, a gente atente para a presença gloriosa do Senhor. Ela nos chama atenção para isso. No entanto, mesmo atentos, mesmo com a atenção voltada para ela, a gente pode perdê-la. Uma coisa que na minha caminhada cristã eu tenho percebido assim com muita frequência é o quanto o Espírito de Deus é sensível. O quanto o Espírito de Deus, com muita facilidade, ele se aproxima e com muita facilidade ele se ausenta. Como que o Espírito de Deus é sensível a um pensamento meu. Como ele é sensível a uma palavra minha. Como ele é sensível a uma resposta minha. Como ele é sensível a um olhar meu. Como ele é sensível a um sentimento que brota no meu coração por alguma razão, de alguma maneira. Como o Espírito Santo de Deus é sensível. O Espírito Santo de Deus é extremamente sensível.
E nós precisamos entender essa sensibilidade do Espírito de Deus. Nós precisamos compreender essa sensibilidade do Espírito de Deus. Se nós não compreendermos, se nós não percebermos, se nós não tivermos dentro do nosso coração uma compreensão dessa sensibilidade, a gente perde o contato com o Espírito de Deus com muita facilidade. A gente perde a aproximação do Espírito de Deus com muita facilidade. A gente perde o feedback do Espírito Santo de Deus com muita facilidade. O texto aqui está dizendo: eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A glória está fazendo um sentido contrário. Até aqui no capítulo 43 de Ezequiel, a glória está indo embora. Aqui no capítulo 43, a glória está voltando de lá do cume do monte. Ela esteve aqui, como eu falei na primeira noite, esteve no centro, esteve na porta, foi transportada para o cume do monte, e agora a glória está voltando. A glória está voltando, e ela vem voltando como um ruído, como a voz de muitas águas. É o que o texto está dizendo. A voz de muitas águas. E eu sou apaixonado por água. Eu gosto demais de água. E eu entro em barcos, em navios, em navegações, em águas profundas, em mar aberto, porque eu gosto de mar. Eu gosto de água. E o texto aqui está dizendo como a voz de muitas águas. E como é a voz de muitas águas? O que significa a voz de muitas águas? O que é que a gente pode entender como voz de muitas águas? A minha mãe teve um problema de saúde há uns 20 anos atrás. E os médicos chamaram os familiares e nos disseram: a sua mãe vai morrer. A sua mãe não tem perspectiva de vida. Ela tem um problema sério de saúde que precisa operar. Se ela não operar, ela vai morrer. No entanto, ela tem um problema sério cardíaco. E o cardiologista dela nos chamou a atenção e disse: olha, sua mãe não pode ter uma anestesia geral. Se sua mãe tomar uma anestesia geral, ela morre na mesa de cirurgia. Por um lado, o cardiologista dizendo: ela não pode operar, não pode tomar uma anestesia. Por um outro lado, o cirurgião, o médico dizendo: ela tem que operar, se não operar ela morre. Nós pegamos a nossa mãe, alugamos um barco, uma grande embarcação, e nós fomos para mar aberto. E nós navegamos horas naquele barco. E nós fomos lá para o meio do mar. Os filhos, minha mãe, meu pai, as noras, os netinhos. E nós ficamos lá, a família, naquele mar aberto durante horas. E a gente estava ali orando, buscando graça, buscando a presença de Deus, para tentar entender o que fazer, como proceder. E a gente olhava um para o outro, e um tinha vontade de chorar, o outro tinha vontade de chorar, e a gente não sabia direito o que fazer. E lá está a família naquele mar aberto, olhando para a natureza, e era água para todos os lados. De repente, desligou o motor da embarcação que nós estávamos. A água estava calma, não tinha um ruído, um barulho. E o barco ficou ali, apenas se mexendo nas águas. E não tinha voz de nada. O texto diz que era a voz de muitas águas. Estávamos em mar aberto, rodeado de água por todos os lados. Era muita água. E não tinha um único ruído. Um único barulho. Se ouvia tudo ao redor, menos a voz das muitas águas. Queridos, não é apenas o fato de ser muitas águas que faz uma voz. É o movimento das águas que faz a voz.
Eu tinha 8 anos de idade, morava no Paraná, e pela primeira vez eu fui conhecer as cataratas do Iguaçu. Meu avô me levou lá. Depois dessa ida eu já fui dezenas de vezes, mas essa primeira me chamou a atenção. Nós fomos para as cataratas do Iguaçu. Quem conhece as cataratas sabe o que é que eu estou falando. Uma cachoeira imensa, enorme, várias quedas de água. Naquela oportunidade o rio Iguaçu estava com uma vazão assustadora. As cataratas eram assustadoras. E meu avô, ele estava me levando, segurando na minha mão, e a gente vai descendo aquelas escadarias, descendo aquela rampa, descendo aquela ladeira, até chegar próximo das cataratas, e a gente vai andando, e o volume de água era tão grande que a dezenas, centenas de metros de distância, a gente ouvia o barulho daquelas águas, o ruído daquelas águas. Aquelas águas descendo sobre a queda, e aquele negócio era assustador, e um barulho imenso. E a gente vai caminhando, e aquela névoa que as águas estavam provocando, caindo sobre a gente, de uma certa forma, umedecendo os pelinhos aqui do braço, umedecendo o cabelo, e a gente vai se aproximando das águas, e aquele barulho imenso. Chegamos num determinado momento, tinha uma placa nos proibindo de chegarmos mais próximo, porque o volume de água era muito grande. E meu avô falou: nós vamos ter que voltar daqui. Mas era uma cachoeira imensa. Passaram-se os anos. Eu fui com minha esposa em uma cachoeira em Barreiras. Não tinha nada a ver com o tamanho da cachoeira das cataratas do Iguaçu. Era uma cachoeira pequena, não mais do que a largura, do que um pouco mais do que uma porta dessa. A altura também não era muito grande. E a gente ia conversando naquela queda de água ali, a gente vai batendo papo e tal, e eu vou conversando com ela vai conversando comigo. Tinha alguns irmãos que estavam nos acompanhando, e a gente estava ali naquela trajetória para chegar na cachoeira. Nada a ver com as cataratas do Iguaçu, mas chegou um determinado momento que eu não ouvia mais o que ela falava, e ela não ouvia o que eu falava. Era uma queda de água simples, pequena, mas nós nos aproximamos tanto da queda, que o barulho da queda, que não era tão alto, cobriu as nossas vozes, não nos permitia mais um ouvir o outro. Estávamos no mar aberto, e era um silêncio total, muitas águas. Estava nas cataratas do Iguaçu um volume imenso de água, um barulho assustador, mas a gente conversava. Meu avô falava comigo e eu falava com ele, e nós ouvíamos um ao outro. Estávamos em Barreiras, uma cachoeira pequenininha, e a gente não ouvia o que o outro falava, porque a voz das muitas águas, pelo menos duas coisas a gente pode entender. A primeira delas não é só o volume de águas, mas são as águas em movimento. E a segunda delas é que não é só as águas em movimento, é quanto mais próximo a gente se aproxima das águas, mais a gente ouve a voz das águas. Nós estamos cercados por muitas vozes, nós estamos ouvindo muitas vozes, mas o texto diz que o que deve prevalecer é a voz das muitas águas. A voz das muitas águas, ela deve cobrir as demais vozes. No entanto, nós estamos um pouco à distância dessas muitas vozes, das vozes do Espírito de Deus. Nós estamos um pouco separados, nós estamos um pouco à parte dessas vozes.
ao ponto de estarmos ouvindo outras vozes. A gente está ouvindo vozes de tantas formas, de tantas maneiras, de tantas sugestões, e nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito de Deus. Nós não estamos conseguindo ouvir o Espírito de Deus falar, porque o Espírito de Deus, ele, para se comunicar com alguém, ele tem uma vontade de que esse alguém se aproxime dele o máximo possível, se achegue a ele o máximo possível, se entregue a ele o máximo possível, que esteja diante dele de uma forma com que as demais vozes não sejam ouvidas por nenhum de nós, apenas seja ouvida, seja percebida a voz das muitas águas, a voz do Espírito de Deus. As outras vozes são abafadas quando nós estamos perto do Espírito de Deus. A voz da murmuração, a voz da reclamação, a voz das sugestões dos pecados, a voz daqueles que querem nos afastar da presença de Deus, a voz de tantas coisas, elas são abafadas quando nós estamos próximos de Deus. Agora, uma boa pergunta para você pensar nessa noite é o quanto você está desejoso de estar perto da voz das muitas águas. Quanto você está desejoso disso? Qual é a vontade do seu coração de fazer você querer estar perto dessas águas? O salmista faz uma declaração dizendo que assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspiro eu. Acredito, querido, sinceramente, com sinceridade do meu coração, pastor Mazantino, eu acredito que a gente não poderia falar o que o salmista fala. A grande maioria de nós não pode dizer o que o salmista está dizendo, porque nós não estamos com essa vontade, com essa sede de Deus, como o salmista declara. Nós não estamos com a vontade do nosso coração, não é primazia na nossa vida, não é desejo sincero da grande maioria de nós de estarmos próximos do Deus vivo, de termos fome do Deus vivo, de termos desejo da glória do Deus vivo, fazer o caminho de volta e se misturar conosco, e se apresentar a nós, e se apresentar de uma forma com que a gente possa vê-la, percebê-la, notá-la, experimentá-la, gozá-la, de uma maneira plena, de uma maneira íntima, de uma maneira que faça diferença na nossa maneira de ser, de viver, de enxergar a Deus, de se relacionar com Deus, de querer Deus. Parece-me que isso não é vontade, ou pelo menos eu posso dizer isso, porque a nossa forma de viver não aponta para essa fome, para essa sede de Deus que o salmista revela. Eu conto uma história, para aqueles que já ouviram, me perdoem, mas eu vou repeti-la, porque essa história, ela é bem prática naquilo que eu quero dizer para nós nessa noite. Água. E já está aberto. Um amigo meu me chamou para a gente fazer uma refeição. Nós fomos numa churrascaria, lá em João Dourado. E quando nós chegamos na churrascaria, tinha um rapaz sentado na porta. E a gente percebeu que o rapaz era um andarilho, estava com fome, mal vestido, desarrumado, cabelo despenteado, as unhas sujas. E eu perguntei para aquele rapaz: você está com fome? Ele balançou a cabeça dizendo que estava. Eu falei: se eu trouxer um prato de comida, você aceita, você come? Ele concordou. Eu fui lá dentro. Parece-me que a filha do dono da churrascaria, eu vi ela aqui ontem. Tem uma filha de Lila aqui? Pode levantar a mão mais alta. A filha de Lila foi na churrascaria de seu pai.
não naquela Maná hoje, era na churrascaria, na época ainda era na Geocomercial. Vamos chamar de velho, mas ainda era lá. E quando nós entramos lá na churrascaria, eu pedi para Lila fazer um prato, uma marmita. E Lila fez naquele jeitão dele assim, fez aquela marmita generosa. Eu levei aquela marmita para o rapaz lá fora, entreguei a marmita para ele, entreguei os talheres. Ele pegou o garfo e a faca, jogou no chão e começou a meter a mão na marmita. Ele metia a mão na marmita e empurrava a comida na boca. Ele metia a mão na marmita e empurrava os pedaços de carne, aquele arroz, o macarrão, ele empurrava, ele não mastigava, ele empurrava e engolia, empurrava e engolia. Nós ficamos assustados com a cena. Nós ficamos assim, atordoados com o que a gente estava vendo. E ele devorou aquela marmita em segundos. Quando ele terminou, eu falei: você ainda está com fome? Ele disse: estou. Se eu fizer outra marmita, você aceita? Ele disse: aceita. Eu voltei lá, pedi para Lila fazer, ele fez a segunda marmita e eu trouxe, entreguei para o rapaz. Ele comeu do mesmo jeito. Ele metia a mão assim, empurrava aquele negócio, enchia a mão de comida, empurrava na boca, enchia a mão. Ele devorou a segunda marmita em segundos. Eu perguntei para ele: você ainda está com fome? Ele disse: estou. Eu voltei lá, fiz uma terceira marmita e eu trouxe para ele. E ele comeu de igual forma. Quando ele terminou a terceira marmita, eu fiquei com medo de dar mais comida para ele, de fazer mal. Eu perguntei: se eu trouxer uma sobremesa para você, você aceita? Ele disse: aceita. Eu fui lá, Lila pegou uma banda de uma melancia. Eu trouxe aquela banda de melancia, ele metia a mão assim naquele negócio e chupou aquela melancia em segundos. Voltamos para a churrascaria e o rapaz, o meu amigo que tinha me convidado para o almoço, falou comigo: você está com fome? Eu falei: a partir de hoje eu preciso rever o meu conceito de fome. Eu estou com vontade de comer. Aquele rapaz lá fora estava com fome. O salmista diz que ele tem fome de Deus, do Deus vivo. Eu acredito que nós não entendemos ainda o que é ter fome de Deus. A gente tem vontade de Deus. Os cultos nossos, pastor, demonstram isso. A gente entra no culto e a gente começa a escolher no culto como se fosse um buffet de comida. Isso eu quero, isso eu não quero, isso aqui tal. Aquele rapaz com fome não fez isso. Ele metia a mão e empurrava. Isso é fome. Nós temos vontade de comer, vontade de comer. A gente olha para uma comida agradável, gostosa, saborosa, e a gente fala: E diante de Deus nós estamos vivendo assim. Não gostei do baterista. O cara é metido. E o vocalista? E o ritmo? Não é do meu estilo. O pregador de bermuda, de sandália, não é do meu estilo. Avivado demais, frio demais, teologia demais, experiência pessoal demais. E a gente sai escolhendo as coisas. A gente sai escolhendo o que é que a gente quer no culto, o que é que a gente gosta, o que é que eu não quero, o que é que eu quero, o que é que me satisfaz, o que é bom para mim. Aí no final do ano, depois de tantas escolhas, a gente vira para o pastor e diz: eu vou sair de sua igreja, eu não gostei não. Eu vou para outra ali do outro lado. A glória de Deus não está nesse jeito. A glória está voltando, mas o que está traindo a glória é a voz das muitas águas, cobrindo todas as demais vozes, todos os demais sentimentos, todos os demais entendimentos, compreensões, cobrindo toda a lógica que eu tenho, toda a razão que eu tenho,
toda a vontade pessoal, as vozes das muitas águas, elas estão cobrindo tudo isso. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que eu penso, é o que Deus quer, é o que Deus deseja, é o que Deus pensa. E eu tenho sede dele, eu tenho vontade dele, eu tenho desejo dele, eu quero a ele. E quando a glória dele vem, eu não fico escolhendo do jeito que ela vai vir. A glória dele vem e ela me envolve com uma voz de muitas águas. É assim que o texto está dizendo. Isso está em movimento. Não é um mar aberto, parado, inerte, sem emitir som. Pelo contrário, o Espírito de Deus, ele vem em movimento, ele vem agindo, ele vem movendo, ele vem sacudindo, ele vem levantando. O abatido ele mexe, o frio ele aquece, o desesperado ele traz esperança, aquele que não queria ele promove vontade de querer, aquele que está sem amar ele promove amor no coração, aquele que está indesejoso de ver alguma coisa acontecer, ele gera um desejo no coração. O Espírito de Deus ele vem como o som de muitas águas. É assim que a glória de Deus volta. A glória de Deus volta quando eu não tenho vontade. A vontade é a dele. A glória de Deus volta quando eu não mais tenho como opinar, porque a única coisa que eu faço é aceitar o que o Eterno está determinando para que aconteça. E acontece do jeito que a gente não pensa, do jeito que a gente não espera. Nós precisamos entender e compreender isso. É a condução do Espírito Santo de Deus. Agora, quem é o Espírito Santo de Deus? Aqui eu acho que tem um problema para a gente entender. Quem é o Espírito Santo de Deus? Na teologia você vai me responder fácil. Mas não é tão fácil. Estávamos numa reunião de conselho da igreja de João Dourado, avaliando um grupo de irmãos para a pública profissão de fé. E lá tinha uma irmã que era mais velha de igreja do que eu. E minha irmã estava com mais de 30 anos na igreja. E ela resolveu publicar a fé. E quando ela está no conselho para publicar a fé, chamou a atenção de nós, presbíteros. A gente já até imaginava que ela era professa de tanto tempo que ela tinha de igreja, e não era. E aí alguém do conselho perguntou: minha irmã, por que você está tanto tempo na igreja e você está publicando a fé agora? Ela disse: a coisa que eu mais amo é a igreja. A coisa que eu mais gosto é a igreja. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, eu caminho para a igreja desde criança, departamento infantil, conheço todos os departamentos da igreja, o infantil, adolescência, juventude e tal, me casei na igreja, é o que eu mais gosto na igreja. Um presbítero teve a infeliz ideia de fazer uma pergunta para aquela mulher. Disse: a senhora está tanto tempo na igreja, gosta tanto da igreja, quem é o Espírito Santo para a senhora? Ela respondeu assim: presbítero, o Espírito Santo é um anjo grande, acho que é o maior de todos. É assim como se fosse Gabriel, Miguel, aqueles anjos assim de ponta. Nós nos entreolhamos, 30 anos de igreja, e ela não sabe quem é o Deus dela. Nasceu na escola dominical, foi criada na igreja, passou em todos os departamentos da igreja, publicou a fé com mais de 30 anos de igreja. Na minha igreja, não estou falando daquela igreja que a gente critica, que não tem teologia, que não prega a palavra, aquela igreja que é só experiência, aquela igreja que é só aquelas emoções, sentimentos, que a gente fica criticando. Não é daquela que eu estou falando da minha, que eu sou presbítero, 30 anos dentro da minha igreja, ouvindo os mesmos professores que eu ouço, o mesmo pastor que eu ouço, e ela não sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Ela disse que era um anjo forte. Como
Como que nós nos relacionamos com esse Espírito, queridos? Qual é o grau de relação que nós temos com esse Espírito? O Espírito Santo de Deus, a teologia depois os pastores explicam, mas o Espírito Santo de Deus é o Deus trino, a terceira pessoa da Trindade. Mas como é que nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus? Tu já parou para pensar como é que é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é absolutamente santo. E eu gosto de exemplificar assim. Não sei se todos vão conseguir ver, mas imagine que essa garrafa de água seja o trono de Deus. E Deus está assentado sobre o seu trono. Deus está envolto em um véu de santidade. É isso que a Bíblia diz. Deus está sentado no seu trono, envolto em um véu de santidade. Esse véu de santidade que envolve o trono de Deus, ele é impossível de ser penetrado, de ser permeável, se houver qualquer sombra de pecado sobre aquele que tentar se aproximar. É impossível chegar a Deus, se aproximar de Deus, levando consigo o pecado. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém, esse ninguém, para nosso conhecimento, inclui você e a mim. Esse ninguém inclui o pastor, a esposa, o presbítero, a esposa, a família do presbítero, a família do pastor, a família do diácono, ela inclui o jovem, o adolescente. Ninguém verá a Deus, porque esse véu de santidade, ele é impossível ser rompido se estivermos levando conosco o pecado. Como é que você se relaciona com o Espírito Santo de Deus, querido? Eu disse aqui ontem à noite, muitos de nós estamos querendo nos relacionar com o Espírito Santo de Deus depois que a gente entra lá naquele sitezinho da Globo para votar no Big Brother para saber quem vai sair da casa. E a gente no outro dia amanhece o dia com o aplicativo aberto para saber quem foi que foi eliminado. E aí a gente guarda o celular e entra num tempo de devocional com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Queridos, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Na linguagem de vocês, isso não vai rolar. Não vai rolar. O Espírito Santo de Deus não é esse tipo de pessoa que você se relaciona de qualquer forma, de qualquer maneira. Se a gente não parar para levar a sério o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos ver a glória de Deus. A glória de Deus é algo especial que só se percebe em uma vida de santidade. Uma voz de muitas águas, abafando as demais vozes e prevalecendo a voz do Todo-Poderoso Eterno, o que vem trazendo consigo a voz de muitas águas. O versículo 9 diz assim: agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição. A glória está fazendo o sentido inverso, ela está voltando. Mas o texto diz: antes da glória chegar, lancem aqueles para longe de mim as suas prostituições. Santifiquem-se, purifiquem-se, se livrem do pecado, se livrem da prostituição, se livrem dessas coisas, para que a glória possa
sobre vocês essas iniquidades, esses pecados, essa sujeira, essa podridão. Tire isso do meio de vocês. Moisés falando ao povo sobre a glória de Deus, está lá nos últimos capítulos de Êxodo, quando Moisés está chamando a atenção do povo para a glória de Deus que estava para vir sobre eles. Moisés diz: retirai de sobre vós agora a iniquidade que os vossos pais praticaram e que vocês estão praticando. Retire de sobre vós a iniquidade dos seus pais e a iniquidade que vocês estão copiando o que seus pais fizeram no passado. Tire de vocês sobre isso. A glória de Deus, ela está no sentido contrário, ela está voltando. Mas ela só vai chegar, só vai se apossar do ambiente de que nós estamos, se o ambiente for apropriado para a chegada dela. Se o coração for apropriado para a chegada dela. Se a mente for apropriada para a chegada dela. Se o desejo for sincero no coração para a chegada dela. O texto continua dizendo assim: e levantou-me o Espírito. E ele diz assim que esse levantou-me o Espírito e me deu uma visão, é semelhante à visão que eu tive no rio Quedar. E qual foi a visão que o profeta teve no rio Quedar? A visão foi o Espírito de Deus levando o profeta para um rio. E quando ele chega no rio, o anjo mede 500 metros, 500 côvados, 1000 metros. E diz: anda. E ele andou. A água deu no tornozelo. Disse: agora você vai medir mais 1000 metros, mais 500 côvados, 1000 metros. Anda. E o profeta anda, a água chega nos joelhos. E o anjo mede mais 500 côvados, 1000 metros, e diz: anda. E ele então anda mais 1000 metros, a água chega na cintura. O que o anjo está fazendo não é medindo o tamanho do rio. Quando o anjo está medindo 500 côvados, mais 500, mais 500, não é para mostrar para o profeta o tamanho do rio. O que o anjo está fazendo ao medir 500, mais 500, mais 500, é para mostrar ao profeta a sua obediência a Deus em obedecer o que Deus está mandando. Anda, anda, anda. E o profeta está andando. E o texto lá do rio Quedar diz que quando o profeta caminhou 1500 côvados, que a água chegou na cintura, ele para. E o anjo vira para o profeta e diz: por que você parou? Não é hora de parar, é hora de continuar. E parece-me que aqui pega uma grande maioria de nós que estamos como povo de Deus. Nós caminhamos a nossa vida cristã até um determinado ponto, até uma determinada medida, até um determinado lugar, e aí nós estagnamos, nós paramos, nós não evoluímos. E o anjo diz para o profeta: por que você parou? A água está na cintura. Mas há uma ordem de continuar caminhando, há uma ordem de continuar na direção da medição que o anjo fez, há uma ordem para a gente continuar a nossa trajetória cristã, mas a grande maioria de nós para, deixa de crescer, começa a diminuir, começa a arrefecer. É comum, eu sou intrigado com isso, é comum na igreja presbiteriana do Brasil, isso acontece lá na nossa, até o momento da profissão de fé, um cara que
que se converte, cara, é uma expressão minha, viu? O irmão que se converte, ele vem crescendo. Chega na profissão de fé e para. Eu não sei o que é que acontece com isso. Parece que o objetivo era a profissão de fé. Parece que o ponto máximo, o auge a ser atingido na caminhada cristã é a profissão de fé. Deu a profissão de fé, tá bom. Botei meu nome na igreja, estou no hall, estou no hall daqueles que podem e têm direitos e têm privilégios. É o suficiente. E a grande maioria de nós estamos vivendo uma trajetória cristã desse jeito. A gente estagnou a nossa caminhada, paramos a nossa caminhada, deixamos de evoluir. Uma das cartas a uma das igrejas da Ásia, que está registrada em Apocalipse, é: você tem fama de estar viva, você tem fama de gente boa, você tem fama de gente crente, você tem fama, você tem nome, você tem status, você tem privilégios de uma grande igreja, mas vocês estão mortos, estagnados, parados, vocês só vieram até aqui. E muitos de nós estamos à margem da glória de Deus, as águas estão na cintura. É um bom crente, é um bom presbiteriano, é um bom presbítero, é um bom pastor, mas não está chegando na submersão do Espírito de Deus. Estamos parados, estagnados, e o anjo olha para o profeta e diz: por que você parou? Não é hora de parar. E a igreja do Senhor Jesus tem que entender isso. Não é hora de parar. Nós precisamos continuar. É de fé em fé, é de glória em glória, é de degrau em degrau, até a hora da vinda do Senhor Jesus nos buscar. O apóstolo Paulo, um dos grandes profetas, um dos grandes apóstolos, um dos grandes instrumentos de Deus da história, já no final da sua caminhada, depois de ter feito tudo aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, ele olha para o seu discípulo Tiago e diz assim: não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não julgo que já está bom. Ele está com a sentença de morte decretada. Ele vai morrer dali a alguns dias. A sua cabeça vai ser decepada. E ele diz: eu não julgo ter alcançado. Eu caminho, eu prossigo. Não é hora de parar. Não é pela idade, não é pelo tempo da igreja, não é pela saúde, não é pelos cargos que já ocupamos, não é o que nós já fizemos, não é o que já construímos, não é o que já conquistamos. Não é hora de parar. E o anjo olha para o profeta e diz: não é hora de parar, porque você parou. E ele diz: tem mais 500 côvados para você caminhar. E o profeta continua caminhando os últimos 500 côvados. E quando ele chega no final da sua caminhada de 500 côvados, a água que estava na cintura cobriu, o imergiu. Você já nadou em águas profundas? Você já tentou colocar o pé no chão em águas profundas? Você não tem domínio das pernas. Você não tem domínio do seu corpo. Você não sabe para onde você vai, do jeito que você vai, como você vai. Aquelas águas que estão submergindo, elas dominam você. E é isso que o profeta diz. A experiência dele é como as águas do rio Quedar. Nós precisamos ser submersos. Precisamos entrar nas águas profundas do Espírito Santo de Deus. Jesus caminha 3 anos com seus discípulos, quase 3 anos com seus discípulos. Jesus, quando vai ser assunto aos céus, ele dá uma orientação para os discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardem lá, até que venha sobre vós o Espírito Santo de Deus.
Nós, como igreja, precisamos entender isso, queridos. Os apóstolos não puderam caminhar a vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Imagine nós. A igreja não pode caminhar sem o Espírito de Deus. E Jesus disse: fiquem lá, esperem chegar sobre vós o Espírito Santo. E eles fizeram isso. Eles ficaram lá. E enquanto o Espírito não veio, eles não saíram daquele lugar. Porque a igreja precisa da direção do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te fazer mais uma pergunta para você pensar. Você pode dizer que você tem uma vida controlada pelo Espírito de Deus? Você pode dizer isso nessa noite? Se eu fizesse um apelo aqui, dizendo o seguinte: aqueles que sabem que o Espírito Santo de Deus dirige a sua vida, fique de pé. Quantos de nós ficariam? Eu não estou dizendo se você tem ou não o Espírito de Deus. É diferente uma coisa da outra. Você ter o Espírito de Deus, isso acontece na sua conversão. É diferente. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz de enchei-vos do Espírito. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, sejam possuídos pelo Espírito. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, o poder do Espírito esteja sobre vós. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, a plenitude do Espírito. Eu estou me referindo ao que a Bíblia diz, do poder do Espírito agindo na vida de cada um de vocês. É isso que eu estou me referindo. Quantos de nós ficariam de pé? Não é hora de parar, queridos. Nós estamos desejosos da volta da glória do Senhor. E a glória do Senhor vai voltar. Ela vai voltar. É promessa de Deus que a glória dele vai voltar. A noiva do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser aprumada para o encontro com o seu Senhor. Agora, queridos, não deixe para você aprumar a sua vida no último momento do seu encontro com o seu Senhor. Aprume a sua vida antes. Endireite a sua vida antes. Eu gosto demais, e a minha esposa sabe disso, uma oração que eu faço com frequência. É a oração do salmista, quando ele dizia: Senhor, aplane as minhas veredas. E uma outra oração que eu faço com frequência é: Senhor, me dê a graça de viver de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a voz das muitas águas precisam prevalecer em nós. Sabe quem é que está sugerindo para você o que você tem na mão? Eu e minha esposa vimos comentando: graças a Deus nós vamos para o acampamento, lá não tem celular. Qual foi o aviso que foi feito hoje aqui? Não bota o celular para carregar aqui, ali, colar. Um lugar que não tem celular, a gente não consegue ficar sem o celular. Um lugar que não tem sinal, que não tem internet. Um lugar que não tem comunicação. Porque essas vozes é que estão dominando o seu coração. São esses joguinhos aí que estão dominando os seus interesses, o seu coração. A voz de muitas águas
elas precisam abafar essas vozes. Quanto mais próximo a gente chega da cachoeira, eu falei no início, mais próximo a gente vai ouvindo a voz do Espírito e a gente vai perdendo o contato com as muitas vozes. A gente vai perdendo o contato com essas vozes. E o que vai prevalecendo é o Espírito de Deus sobre nós. Agora deixa eu terminar, que eu estou vendo que vocês estão cansados. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês. Aonde é que está a água no seu corpo? Aonde é que você já chegou no rio? No tornozelo? No joelho? Na terceira medida que chega nos lombos? Na cintura? Ou você já está um pouco mais além, próximo de ser submerso pelas águas? Dá uma pensadinha aí. Eu acredito, pelo que eu estou vendo na igreja, que a grande maioria de nós estamos chutando a água do Espírito assim, ó. A gente nem entrou dentro da água. A gente está chutando, dizendo, bicho, é fria. O outro está chutando e dizendo assim, parece que é salgada. O outro está chutando e dizendo assim, eu não vou entrar não. Infelizmente, queridos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos reagir. Jovens, eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Eu vos escrevi, porque vocês são fortes. Eu vou terminar com um testemunho. Eu vou terminar com uma pequena narrativa de alguns pequenos fatos de 40 anos atrás. Na década de 80, 70, melhor dizendo, na década de 70, a igreja mãe de João Dourado ia fechar as portas. No culto de oração tinha 3 pessoas. Um presbítero chamado Adolfo Nunes. Uma irmã chamada Janira Oliveira, tia da minha esposa. E uma segunda irmã, a terceira pessoa, chamada Jaminha Oliveira, tia da minha esposa também. 3 pessoas. Durante semanas e semanas, essas 3 pessoas estavam lá. Houve sugestões de não ter o culto no meio de semana, porque não tinha gente. Década de 70. Década de 80, eu e minha esposa frequentamos cultos na igreja. Ainda éramos solteiros. E nós frequentamos cultos na igreja mãe. Eu, minha esposa e o pastor. Tinha culto que o pastor olhava para nós dois e falava, só viemos nós 3, não vai ter culto não. Vamos deixar para a semana que vem. E a gente falava, não pastor, a gente veio, vamos orar. Estamos aqui, a gente veio para orar. Vamos orar ao Senhor. Isso é sério. Muito sério. A gente precisa levar esse negócio de
vida cristã com um pouco mais de responsabilidade, muito mais responsabilidade. E você está sendo desafiado aqui hoje a olhar para a sua vida e dar uma avaliação onde é que estão as águas do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que ponto, até que ponto você já entrou nessas águas? Não é o que o outro entrou, não é o que o outro está entrando, não é o que o outro não entrou, não é o que o outro não vai entrar, é o quanto você já entrou, o quanto você vai entrar. Uma das coisas que eu tenho bem definido na minha vida cristã: a minha vida cristã não pode ser influenciada pelos negativos. Se não tem ninguém querendo, é problema deles, eu quero. A minha vida cristã tem que ser influenciada pelos positivos. Minha esposa sabe disso. Lá em casa, na minha família, eu tenho como via de regra, eu sou o cabeça. Eu sou o que mais lê. Eu sou o que mais ora. Eu sou o que sou exemplo para os filhos e para os netos e para a esposa. Eu sou o que estou na frente. Quem mais lê lá em casa sou eu. Um dia, Felipe chega para mim e diz: pai, um livro, 22 livros. Eu digo: aí você quebrou minhas pernas, né? Como é que eu vou ganhar de você agora? Você leu 22 livros no ano? Você me matou, e agora vamos? Cadê a sua biblioteca? Deixa eu esconder. É difícil superar 22. Mas é obrigação minha. É responsabilidade minha. Eu sou o exemplo da minha casa. A minha esposa tem que olhar para mim e me ver lendo a Bíblia. A minha esposa tem que olhar para mim e me ver orando. A minha esposa tem que olhar para mim e me ver jejuando. A minha esposa tem que olhar para mim e me ver noites de vigília, mesmo que sozinho no quarto. Ela tem que olhar para mim e me ver assim. A vida cristã sou eu com Deus, e eu sou exemplo para os outros, e não os outros são exemplos negativos para a minha vida. Quem não quiser ir, eu cresci numa igreja metodista lá no Paraná, até 10 anos de idade, e a gente cantava assim: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Aí a gente diz assim: se meu pai não vai, não me impede. Se meu pai não vai, não me impede. Se você não vai, é problema seu. Se você não vai, é problema seu. Se você não vai, você fica. Eu vou caminhando para Canaã. Eu vou caminhando para Canaã. Se eu vou sozinho, não sei. Uma coisa eu sei: eu vou. Agora eu faço tudo para que estão ao meu entorno estarem comigo. Você faz isso, queridos? Você faz isso para os que estão ao seu entorno? Esse é o desejo de Deus para nós. Que a gente entre e levemos conosco aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que a gente pode influenciar, aqueles que a gente pode tocar, aqueles que a gente pode dar uma palavra, aqueles que a gente pode fazer uma visita, aqueles que a gente pode pegar na mão, colocar nos ombros, aquele que a gente pode fazer um esforço, uma hora extra, aquele que a gente pode fazer um tempo extra para levar. Queridos, não custa nada. E se custasse, a gente teria que investir o que fosse necessário para fazer isso. Faça isso, queridos. Faça isso. Você não tem noção do quanto tem gente ao seu redor querendo chegar na glória de Deus e não sabe como fazer. Você não tem noção de quanta gente está precisando. Você não tem noção de quanta gente está com sede de Deus ao seu redor.
Eu vejo isso. Um dia desse eu estou indo para a fazenda com um rapaz dentro de um carro. Eu olhei para ele e perguntei: e aí? Tu vai para o céu ou para o inferno? Nós estávamos no Cearó. Eu fui pregar lá no Cearó, pastor, para adolescentes. Tinha 13 adolescentes na reunião. Eu perguntei assim: quantos aqui já ouviu falar de inferno? 13 adolescentes. Quantos aqui já ouviu falar sobre o inferno? Um levantou a mão dizendo: eu já ouvi falar sobre o inferno. 12 estavam indo para o inferno sem saber que existe inferno. A gente pode fazer alguma coisa, não pode não? A gente não pode dizer para esse pessoal o que a Bíblia manda fazer? Essa é uma noite, queridos. Se nós quisermos que a glória de Deus chegue até nós, paremos de ouvir as vozes, nos concentremos na voz do Espírito, entremos nesse rio do Espírito, separemos as nossas práticas das práticas pecaminosas, santifiquemos as nossas vidas, nos disponhamos à obra do Espírito Santo de Deus e consinta você mesmo que Deus te use para instrumento dele, para a salvação de tantos que estão precisando de salvação. Que Deus nos abençoe. Eu pedi a Leo para cantar uma música. Dá para cantar, Leo? Dá para a gente tocar uma música para Leo cantar aqui? Depois da música a gente vai orar. Vamos ficar de pé?
de oração ao Senhor. E esse tempo de oração, ele é para aqueles que de fato querem se comprometer em uma decisão pessoal de não parar a sua caminhada cristã, de não se conformar aonde já chegou. Eu não tenho a menor ideia onde a água está aí em você, se é no tornozelo, se você já entrou na água, se está no tornozelo, no joelho, na cintura, se já tem alguém aqui que já está submerso, não tenho a menor ideia. Mas se você quiser se comprometer nessa noite com o Espírito Santo de Deus, a ouvir a voz dele, sobressaindo como a voz de muitas águas, encobrindo todas as demais vozes ao seu entorno, e apenas a voz do Espírito de Deus prevalecer na sua vida. Você que quer se comprometer em buscar a glória de Deus nesse nível, fique de pé para um tempo de oração. Você que entendeu que precisa de Deus, você que entendeu que não tem como viver a vida cristã sem a presença do Espírito de Deus, fique de pé. Eu vou chamar os pastores e os presbíteros para vir aqui à frente para a gente impor as mãos sobre vocês, também sobre nós mesmos, suplicando misericórdia e graça de Deus, suplicando que o Espírito de Deus se mova em nós, faça um reboliço na nossa agenda, na nossa maneira de ser, faça um reboliço no nosso coração e nos ponha na caminhada dos próximos 500 côvados. Que a gente se dispõe a caminhar mais 500, depois mais 500, obedecendo as medidas de progressão que Deus vai colocando na nossa frente. Não é para saber o quanto já está para trás, é o saber o quanto falta para frente. E que o nosso coração esteja sensível a um comprometimento. E esse comprometimento diante de Deus mexa na nossa caminhada de vida. Faça você mesmo a sua oração nesse momento. Depois os pastores, os presbíteros vão orar por você. Mas nesse momento você mesmo faça a sua oração. Levanta a sua voz aí e diga: Senhor, por favor, me ache aqui. Me encontre aqui, Senhor, nessa noite. Eu estou acenando para Ti nessa noite. Eu estou acenando para o Senhor, dizendo: eu estou aqui, eu quero, Senhor. Me ajuda, pega na minha mão, me socorre, me levanta. O texto diz que o Espírito de Deus levantou o profeta, que nessa noite o Espírito de Deus te levante, querido. Te ponha de pé, te ponha numa marcha, te ponha numa caminhada. Jogue fora as suas iniquidades, as suas prostituições, os seus pecados. Se desvencilhe disso, se liberte disso nessa noite.